Bem, de acordo com Wayne Grudem, na sua obra Teologia Sistemática das Edições Vida Nova, ele diz o seguinte na página 98: além da consciência íntima de Deus, que dá claro testemunho do fato de que Ele existe, encontramos claras evidências de sua existência nas Escrituras Sagradas. As provas de que Deus existe se encontram, logicamente, disseminadas por toda a Bíblia. De fato, a Bíblia sempre pressupõe que Deus existe. O primeiro versículo não apresenta provas da existência de Deus, mas passa imediatamente a nos narrar o que Ele fez. Quantos aqui lembram de Gênesis capítulo 1, versículo 1? O que diz? Não. Não começa assim, não. Primeiro versículo, começa como? O quê? É assim que começa o primeiro versículo? É isso mesmo? Gênesis 1, versículo 1. Fala, Renato, uma coisa, depois eu vejo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, agora sim. Então, se nos convencemos de que a Bíblia é verdadeira, então sabemos com base nela, não só que Deus existe, mas também muita coisa sobre a natureza e seus atos. E aí, o mundo também dá farto testemunho da existência de Deus. Paulo diz que a eterna natureza e divindade de Deus são claramente percebidas por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Essa vasta referência às coisas que foram criadas sugere que, em certo sentido, toda coisa criada evidencia o caráter de Deus. É como se assim, você tem uma percepção mediada, né? Então é como se você percebe Deus por meio das coisas criadas, e não necessariamente você vê Deus ali daquele jeito, mas através da criação você vê a ação divina. E aí, essa vasta referência às coisas que foram criadas sugere, em certo sentido, toda coisa criada evidencia o caráter de Deus. No entanto, é o próprio homem, criado à imagem de Deus, que mais fartamente dá testemunho da existência de Deus. Sempre que encontramos outro ser humano, devemos, se nossa mente raciocina de forma correta, perceber que essa criatura viva, incrivelmente complicada, habilidosa e comunicativa, só poderia ter sido criada por um Criador infinito e onisciente. Vou pegar uma coisa simples. Bem, se alguém pegasse esse estojo do meu óculos e dissesse que ele surgiu, quem ia acreditar? É isso aqui, ó. Ah, isso aqui surgiu. Ninguém ia acreditar. Se eu dissesse então que uma chave que abre um veículo, que é distinta de outras chaves, até porque se todas fossem iguais, né? Oxe. Então, se alguém dissesse que essa chave surgiu, quem acreditaria? Agora, quando a gente fala de um ser humano com imaginação e memória, quando a gente fala de um ser humano que fica triste, fica alegre, quando a gente fala, né, de um ser humano que por meio da alimentação faz uma reposição energética no organismo, quando a gente pensa que esse ser humano ele é gerado no ventre materno através de uma substância dentro da barriga da mãe, e aquela substância, né, como mais uma parte do órgão da mãe, daqui a pouco tem unha, pelo, osso. Então, aí, como é que você vai falar que uma coisa dessa surgiu? Tudo bem, tivemos os gases, as explosões e parará, tá bom, teve a explosão, mas alguém acendeu esse palito de fósforo, meu Deus do céu? Não tem, como é que esse negócio surgiu assim? Entende?
tudo bem, a gente é a obra do acaso, mas pô, esse acaso acertou em cheio, né? Então é algo para a gente parar para pensar, porque essa construção aqui, essa alvenaria, não surgiu por acaso. O universo, que é muito mais complexo do que essa construção aqui, surgiu do acaso? Imagina, né? Então, é como eu disse, um estojo desse não surgiu do acaso. Um organismo complexo como o nosso, com neurofisiologia, o que você sente está de alguma forma conectado ao que acontece no seu corpo. Tanto que a gente fica assim, onde começa a alma e onde termina o corpo, porque assim, dependendo do que acontece no seu organismo, acontece no seu pensamento, no seu sentimento. Então aí você olha e fica assim, meu Deus do céu, como é que pode isso? Você consegue ficar com mágoa de alguém, de modo que você ressente o negócio que aconteceu há 10 anos, como se fosse agora. Isso dá uma enfermidade em você. Entende? Então você olha para uma situação dessa, a gente é complexo demais para achar que a gente surgiu assim, do nada, né? Até mesmo a larva lá do mosquito não surgiu do nada. A larva do mosquito, ela teve todo um processo de causa e efeito, né? Então, mas vamos vivendo. Então, continuando aqui, né? Na página 98, a gente verifica aqui o seguinte, que além das provas encontradas na existência dos seres humanos, há outra excelente evidência na natureza: as chuvas e estações frutíferas, bem como a fartura e a alegria de que todas as pessoas desfrutam e se beneficiam, também consideradas por Barnabé e Paulo testemunhas de Deus, Atos 14, versículo 17. Davi nos fala do testemunho do céu. Vê aí, Atos 14, 17. Leia aí pra gente, Fernando. Isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 14. O número grande é o capítulo. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então a gente percebe que assim, isso é coisa do acaso. Bem, é estranho, né? Você ter, por exemplo, da própria terra, algo que serve como combustível para você se manter vivo. Uma semente, quem explica a semente? Não é mesmo? Aquela semente cai ali sobre a terra e assim, você pode plantar, você pode adubar, você pode arar, mas você não tem o poder de fazer aquele grão germinar e virar uma outra planta, meu Deus do céu. Não tem como. Quem criou a semente? Né? Então, continuando aqui, Davi nos fala do testemunho dos céus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, versículo 1 e 2. Quem olha para o céu de dia ou de noite, vê o sol, a lua e as estrelas, o firmamento e as nuvens, todos declarando continuamente pela sua existência, beleza e grandeza, que foi um Criador poderoso e sábio, que os fez e os sustém na sua ordem. É como, por exemplo, quando eu escuto aquele solo de Toquinho na música Aquarela, fica assim, caramba, gente, que coisa bonita o solo daquele violão. E quem toca um pouquinho de que seja, sabe que não é fácil aquela execução, entende? E assim, quando, por exemplo, você vê o drible de Garrincha no vídeo em preto e branco, aí você olha e fala assim, cara, a assinatura desses caras, né? Neymar até tenta fazer, Neymar toma umas bandas, né, quando faz um negócio desse assim, né? Então, não, igual o Garrincha não tem como, né? Então,
aí você olha, por exemplo, uma obra de arte, você olha a Capela Sistina, gente, os caras já morreram, mas eles estão eternizados por causa da obra de arte deles. Então você olha, por exemplo, a criação dessas pessoas e fica assim, uau! Entende? Aí eu fico pensando o seguinte, gente, quando você vê, olha para o céu, já viu quando falta luz, né? Aí você vê aquele céu, gente, aquela coisa linda, aquela última estrela lá não sei onde, aí parece que o céu está mais perto, né? Aquela coisa assim, gente, que coisa tremenda. Nossa, você quer ver melhor, né? Poxa. A terra, a sua rotação e translação. Assim. Não, vai ser com a sustentação dela. Não sai do eixo. Entende? Você de repente vai para lá no arpoador para você ver aquelas ondas ali. Entende? Sabe, você olha para essas coisas assim, tudo bem. Quem entende que isso assim surgiu, pô, parabéns, mas é o seguinte, a garrafa plástica que a gente bebe água não surgiu, mas agora a cachoeira, a praia, o céu estrelado, o sol, surgiu do nada, tá de boa, tranquilo, cada um com a sua fé, você crê assim, né? Parabéns, vai com Deus, pô. Estratificam de 7 camadas de 1,3 centímetros ao redor da Terra, que protege dos raios UV. Rapaz, isso é interessante. Fazendo com um espelho. Não, a gente vê que a atmosfera é um negócio tão interessante para a proteção do planeta que até uma aeronave, né, ou qualquer outra coisa que vem, ó a combustão, né? Então, para você ver que assim, gente, por favor, né? Mas aí, vamos continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Essa ampla variedade de testemunhos da existência de Deus, oriundos de partes diversas do mundo criado, indica-nos que, em certo sentido, tudo o que existe dá provas da existência de Deus, para aqueles que têm olhos para ver e avaliam corretamente as evidências, cada folha de cada árvore, cada folha da relva, cada estrela do céu e cada outro elemento qualquer da criação, tudo brada continuamente: Deus me criou. Deus me criou. Deus me criou. Se nosso coração e nossa mente não estiverem por demais ofuscados pelo pecado, ser-nos-á impossível olhar atentamente para uma folha de floco de neve, o majestoso poder de uma tempestade, a habilidade de uma abelha, o sabor refrescante da água fria. Gente, já viu quando você está com sede? Só aquele barulho da água no copo já dá uma sensação de prazer, como assim, vem coisa boa por aí, né? E aí quando você bebe aquela água, às vezes, em alguns lugares, não é nem uma geladeira, é uma fonte d'água que você está bebendo ali. Aquela água, gente, você bebe assim, aquilo refresca você por dentro. Ah, gente, por favor. Explica também a salinidade da água do mar. Não é? Então, aí você olha para essas coisas, né, e verifica que assim, por exemplo, Perfeição demais pode ter sido construído aí por um um asteroide. não vou muito longe, aqui ele mesmo está dizendo, né, a incrível capacidade da mão humana. Gente, uma cirurgia. Gente, eu fico impressionado, né? Por exemplo, observa bem. E a distância agora com o robótico. Olha, na hora que vai se fazer uma cirurgia, eu fico pensando, meu Deus, eles costuram os vasos. Não pode ter. Entende? Assim, imagina, cara, aí você vê, sabe, quando o indivíduo ele fica com o rosto desfigurado, pega o rosto de uma outra pessoa, costura e coloca de novo. A minha E filha, gente, ela fez fechamento de cia, né? Toda criança nasce. Fica aberto, só que fica jogando, né? Assim, até um ano e meio que fecha sozinho. No casamento ela não fechou. Então essa cirurgia não precisou abrir o peito dela, na época, tem toda essa perna.
vai com a próxima, vai junto, vai diminuir, eles conseguiram encaixar, teve perfeito a prótese e ali ficou. Eles iam tentar, se não deu, ele tirar, uma outra, tentar, no último caso, abrir. Mas não precisa ficar com cirurgia nada. Você vê, o homem faz uma prótese, uma coisa pequenininha, faz um prestamento de quem vive. Imagina chegar ao coração através da perna, né? Então, aí você, entende? Você olha para uma situação dessa e vê o seguinte: peraí, gente, a gente surgiu de uma explosão, a gente surgiu dos gases, a gente surgiu, né, do lodo, seja lá do que for. Foi isso mesmo? Tá. Uma pessoa falou para mim assim uma vez. Eu não vou discutir com a ciência, né? Não vou discutir com a ciência. Falou assim, a gente veio dos macacos, é só você olhar ele, vai lá na frente do espelho e olha o seu cóccix. Aí, esse cóccix, você aqui é onde tinha o nosso rabo. Eu falei, então eu sou uma espécie evoluída, porque eu vim de Adão e Eva. Se você veio do macaco, é um problema teu. Não, e aquele caso, né, por exemplo... A gente tem essa condição, eu vim do macaco. Então, mas é o cóccix. Não, e detalhe que é o seguinte, por exemplo, eu entendo que assim, religião não precisa discutir com ciência. É assim que a ciência explica. Tá bom, filhão. Você entende? A ciência explica assim, né? Tá legal. Só que é o seguinte, quem tava lá? Quem tava lá? Ah, mas é a ciência. Bem, se a ciência ela é realmente ciência, então a gente sabe muito bem que hoje algo é dito, amanhã o que foi dito é desdito e outra coisa é dita e assim por diante. Então eu não vou discutir com a ciência, porque a ciência é o quê? É o ser humano em busca, né, de compreensão da realidade. Na leitura bíblica, de acordo com a fé, a gente, desde que as escrituras, né, foram concedidas ao homem, a gente defende que alguém maior criou o que a gente tem aí diante dos nossos olhos. Você não é obrigado a acreditar nisso. Você quer acreditar que bilhões e bilhões, trilhões e trilhões, gases, lodo, primata, anfíbio, sei lá o que. Pô, de boa, tranquilo, eu também, para eu passar na prova, eu vou estudar e vou responder isso aí. Mas, fala, Fernando. O estudo do universo, até a criação do telescópio Hubble, era a visão. Olha hoje, o cara, a distância que ele atinge, as descobertas devido a isso, as fotos, mudou totalmente o conhecimento do espaço. É muito bonito. Então aí é aquele caso. A tecnologia de ponta ali. Seguindo aqui, deixa eu ver. Aí a gente vê, né, que assim, além de milhares de outros aspectos da criação, simplesmente não poderia vir a existir sem a ação de um Criador todo-poderoso e onisciente, né? E aí, assim, né, para aqueles que avaliam corretamente as evidências, tudo o que há nas Escrituras e tudo o que há na natureza provam claramente que Deus existe e que Ele é o Criador potente e sábio descrito pela Bíblia. Portanto, quando cremos que Deus existe, baseamos nossa crença não em alguma cega esperança alheia a qualquer evidência, mas numa estonteante quantidade de provas confiáveis encontradas na palavra, nas palavras e nas obras de Deus. A verdadeira fé caracteriza-se como confiança baseada em evidências fidedignas, e a fé na existência de Deus tem tal característica. Além disso, essas evidências todas podem ser consideradas provas válidas da existência de Deus, ainda que algumas pessoas as rejeitem. Isso não significa que a evidência é inválida em si mesma, mas somente que aqueles que a rejeitam avaliam-na incorretamente. Então é aquele caso, tranquilo, você entende que assim, Deus não existe, é tudo produto do acaso, tá legal. Você não crê na Bíblia, parabéns para você. Só que é o seguinte, enquanto você
não vê milagre em nada, eu vejo milagre em tudo. Enquanto você não vê Deus em nada, eu vejo Deus em tudo, né? Eu pelo menos olho, lembrando daquela música, né, da Cristina Mel, quando fala, né, no olhar de um irmão, né, vejo a mão do mestre, no viver, no morrer, vejo a mão do mestre, na poesia, na canção, no pulsar do coração, eu vejo a mão de Deus, na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus, né? Em vocês que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Então é aquele caso de olhar e verificar o seguinte, gente, não vou muito longe, os traços fisionômicos de um filho que parece com o seu pai, com a sua mãe, ou que parece com um avô, com uma avó, que nem conheceu às vezes, né? Gente, é uma coisa que você olha assim, gente, como é que pode? Não é só uma cópia, né? Não é assim, a mãe foi, pariu, acabou, não, há toda uma continuidade, tanto que traços de fisionomia, inclusive de anatomia, né? Então, se os homens da família têm ombro estreito, os moleques nascem com ombro estreito, né? Tá dando, se, por exemplo, o pessoal tem maxilar largo, as crias vão tudo vir assim também. Então você olha, né, para essas situações e verifica assim, gente, como é que pode isso daí? Isso é do nada. Sei lá, gente, eu entendo que nada é do nada, né? Quanto mais o que acontece no universo e no planeta, mas a gente respeita. E aí a gente vai fechar esse bloco, né, para ir para o próximo bloco, que são as provas da existência de Deus. Fechando aqui